Fala, velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Jorge Vilas Boas e vou continuar aqui com vocês a nossa aplicação do zero em ServiceNow. Lembrando mais uma vez que a gente está utilizando o App Engine Studio, a ferramenta principal aqui para a gente criar aplicações do zero, totalmente no-code e low-code, mas para você que é programador, você também vai ter vantagens de utilizar esse método e depois conseguir aprimorar mais seus códigos lá na frente, então não se preocupa. Tá? Vamos continuar aqui. Se você não viu os outros vídeos, aconselho você voltar um pouquinho e ver desde o começo da playlist para não se perder. Estou usando um ambiente o máximo possível em português para você que ainda não tem familiaridade com inglês, mas assim, de novo, fiquem atentos, continuem estudando inglês porque é bem importante obter o conteúdo da plataforma em inglês, que é assim que está em toda a documentação que você pode encontrar, tá bom? Mas vamos lá, continuar aqui nosso vídeo. No último vídeo, a gente trabalhou com vocês como se cria uma tabela, né? A gente incluiu um primeiro campo, inclusive, nessa tabela, mas agora nós vamos dar continuidade no cadastro para que ele fique bacana no nosso primeiro projeto, tá legal? Relembrando, tá? Nós vamos acessar aqui o nosso App Engine Studio, acessando a nossa plataforma, clicando em Let's Go, ou por meio do menu App Engine aqui no All, tá legal? Agora está em português, né? Então, no menu Todos, você vai encontrar o App Engine Studio aqui. Vamos voltar para a nossa primeira aplicação, que é o AllFood. Clicando aqui em My Apps. Vamos clicar em My Apps, AllFood está aqui. Clicando nele, nós vamos ver os dados da aplicação. Nós temos uma primeira tabela. Eu posso vir aqui do lado direito, nessa reticências aqui, clicar no botão Editar. Clicando em editar, ele vai abrir a tabela produtos aqui pra gente, tá? E essa tabela ainda não tem todos os campos que eu preciso. Então vamos colocar os campos que vão tornar a nossa aplicação um pouco mais atrativa e mais funcional, legal? Então eu só tenho um campo nome, eu vou clicar aqui no maisinho e vou colocar mais campos, tá? Então, por exemplo, agora a gente pode criar um campo de categorização. Então eu vou criar um campo categoria. Legal, ele vai colocar aqui o nome. E o campo categoria, eu já não acho legal que a pessoa escreva. Imaginem a situação que eu tenho uma categoria que é alimentos e eu tenho uma categoria que é brinquedos, né? Mas uma pessoa pode escrever alimentos, alimento, refeição. Ela pode escrever de formas diferentes e daqui a pouco eu acho que tem as mesmas categorias, mas eu não tenho. Para tornar isso muito mais que a gente chama em TI de íntegro, né? A gente vai colocar um campo do tipo escolha. E aí a gente, com esse campo tipo escolha, nós vamos diminuir a quantidade de possibilidades de erro, legal? Então vamos colocar um campo do tipo escolha. Eu vou dar um adicionar. Criei o campo categoria. Só que quando eu faço alguns tipos de campo no ServiceNow, que não são tão simples quanto um campo texto, por exemplo, eu preciso fazer algumas configurações nele. Então, se eu clicar aqui nesses três pontinhos do lado do categoria, né, eu posso ver as propriedades dessa coluna. Então, eu vou clicar nas propriedades. E aí, ele já é um campo tipo escolha. Legal. O que eu quero fazer nesse campo tipo escolha? Primeiro, eu gostaria que ele fosse obrigatório. Não quero que nenhum produto da minha tabela seja cadastrado sem categoria. Posso flegar aqui. Outra informação importante, eu preciso cadastrar quais são essas escolhas, né? É categoria? Quais são as escolhas da minha categoria? Então, através dessa tabelinha aqui, ó, escolhas, você pode cadastrar quais são previamente. Então, eu vou clicar no editar e olha que bacana. Venho aqui nessa listinha e vou adicionar uma opção. Por exemplo, eu acabei de falar, né? Alimentos. O que mais que eu vou ter aqui de opção? Brinquedos. Acessórios. E assim por diante. Eu vou cadastrar, por enquanto, somente essas três categorias, tá legal? Aqui do lado direito eu tenho algumas opções de configurações que eu posso fazer para esse campo. Por exemplo, além de eu ter essas três opções para escolher,
eu posso falar se eu quero que isso seja, que eu tenho um botão nenhum, então vamos dizer que por enquanto eu não sei qual vai ser a categoria, eu quero colocar o nenhum. No meu caso, eu não vou colocar o botão nenhum, tá? Porque é obrigatório no meu sistema. Ou eu posso deixar também, eu faço uma regra, mas o fato é que esse botão é para você deixar a opção nenhum, alimentos, brinquedos e acessórios, tá bom? Vou aplicar e vou salvar as mudanças. Vamos ver na prática como que esse campo ficou antes de criar os próximos, tá bom? A gente pode clicar aqui no visualizar. Agora eu quero criar uma coluna subcategoria. Quero fazer uma classificação um pouquinho melhor para efeito de relatórios, de funcionalidades do sistema. Legal? Sempre reparem que ele tem essa questão do rótulo e do nome, né? Então, o rótulo é o nome amigável, que vai ser traduzido, e o nome é o dado que ele vai guardar, é o nome que ele vai guardar na tabela do banco de dados e que nunca é traduzido, tá bom? Ele sempre traduz o rótulo. Vamos colocar também como escolha. Opa. E vou adicionar. Legal, criei uma subcategoria agora. Vamos cadastrar os itens dessa subcategoria? Então, como que eu faço? Clico aqui na minha coluna, nesses 3 pontinhos, e vou nas propriedades, Column Properties. Tá? E aqui a gente consegue colocar as escolhas. Então, vamos editar e vamos colocar aqui algumas escolhas. Por exemplo, vamos falar um tipo de alimento, né? Então, vamos dizer que eu quero dividir aqui, por exemplo, alimentos nos tipos de animais. Então, eu quero colocar aqui gatos. Então, posso pôr assim, alimentos para gatos. Alimentos para cachorros. Ok? Vou pôr só esses 2 por enquanto, né? E vou aplicar. Vou salvar as mudanças. Nesse caso, a gente cadastrou uma subcategoria para a nossa tabela. Ela já deve estar funcionando aqui. A gente pode, lembra, atualizar pela própria lista. Vou colocar alimentos para gatos, por exemplo, e vou confirmar. Qual que é o problema disso, pessoal, do jeito que está hoje? É que se eu trocar a categoria aqui, por exemplo, para brinquedos, a minha subcategoria continua sendo alimento para gatos. E aí não faz sentido, né? Como que eu posso ter uma subcategoria de alimentos para gatos dentro da categoria brinquedos? Fica um pouco esquisito. Como que a gente arruma isso aqui dentro do ServiceNow? A gente pode criar uma coisa chamada de dependência, tá? Então eu vou novamente editar aqui o meu campo subcategoria e vou criar uma dependência dele para o campo categoria. Olha que legal. Vou aqui nos 3 pontinhos, né? Opa, eu estou aqui no formato de exibição. Deixa eu voltar aqui para minha edição. Então cuidado com isso, porque às vezes acontece. Vou até fechar aqui e fazer de novo, né? Vou no subcategoria, propriedades. A gente já tem aqui algumas escolhas, porém, eu quero que elas tenham dependência. Então, eu tenho aqui esse campo Dependent Field. Se eu clicar nele, eu consigo falar que eu quero usar dependências, flegando aqui. E ele vai perguntar, tá bom, dependente de qual campo você quer que ele seja? Eu quero que o campo subcategoria seja dependente do campo categoria. Legal? Uma vez feito isso, eu posso clicar aqui no editar, novamente, e aí a tela do editar muda um pouquinho, porque eu consigo fazer a correlação das subcategorias com as categorias certas. Olha que legal. Então, por exemplo, eu tenho 3 alimentos, um brinquedo e um acessório. Então aqui, ó, alimentos para gatos. Ele já está na categoria alimentos. Alimentos para cachorros, também está na alimentos. Na brinquedos eu não tenho ainda. Vamos cadastrar? Vamos. Vamos colocar aqui uma categoria, por exemplo, bolinhas. O que mais que a gente pode ter? Ursinhos.
Beleza? Coloquei alguns acessórios. Vamos colocar aqui. Coleira. Eu sei que não usa mais esse nome coleiras, né? Mas vamos colocar uma outra aqui, então, por exemplo, roupas. Opa. Vamos colocar uma outra aqui que é higiene. Acho que foi suficiente. Vou aplicar aqui, vou salvar as mudanças. E olha que bacana. Agora a gente tem, se eu visualizar aqui de novo os nossos dados, eu posso clicar aqui no botão. Vou criar um novo produto aqui, por exemplo, né? Clicar no novo, produto número 2, e vai ser bolinha de borracha. Eu vou colocar na categoria brinquedos, bolinhas. Enviei. Se a gente voltar aqui agora, eu tenho aqui bolinhas. Mas o mais bacana é que se eu voltar aqui no meu formulário e trocar brinquedos para alimentos, eu não tenho bolinhas mais. Se eu trocar para acessórios, ó, ele vai vir só as subcategorias de acessórios. Então eu tenho uma relação de dependência, garantindo assim que o sistema fique com muito mais qualidade. Ó. Alimentos, só tem os alimentos. Legal? Então eu vou deixar aqui brinquedos, bolinhas. Legal? Vou manter isso aqui, vou atualizar e agora a gente tem nosso campo com dependência. Vamos cadastrar o restante dos campos agora. O próximo campo que a gente vai cadastrar é um campo de descrição. Descrição do nosso produto. Reparem que no nome ele removeu os caracteres especiais, tá vendo? Tem vários tipos de campo, né? Eu posso ter, inclusive, campos mais complexos. Por exemplo, eu quero ter aqui, ó, um texto maior, né? Uma cadeia de caracteres, scripts, referências. Então, eu tenho vários tipos aqui de campos que a gente pode utilizar, tá bom? Nós vamos cadastrar, a princípio, mais um campo desse de string, que é um campo de texto. No configurações avançadas, eu já consigo definir se é um campo obrigatório, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar um campo obrigatório também. E vou dar um adicionar. Bom, vamos colocar agora mais um campo da marca desse meu produto. Então, de novo, né? Venho aqui no finalzinho, clico no mais. Vou colocar a marca. Nós sabemos que marca, normalmente, é a fábrica, né? É a empresa que faz, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui a marca de um produto, vou falar de um alimento, vou colocar o Pedigree, né? Então, o Pedigree nada mais é do que uma empresa. Eu não vou deixar os usuários preencherem à vontade o texto, porque um pode escrever Pedigree certo, outro pode escrever errado, né? Então, essas marcas, o comum no ServiceNow é que você faça um relacionamento, uma referência para uma outra tabela que contém as marcas. Vou mostrar para vocês aqui, antes de criar esse campo, dentro da plataforma como isso funciona. O campo empresa, aqui dentro do ServiceNow, ele já existe uma tabela para isso, chamada Core Company, né? O campo, vamos ver se agora ele está pegando a tradução correta, ele já tem aqui o campo empresas. Então tem uma lista de empresas aqui já. Então, vamos dizer que eu quero cadastrar uma empresa nova aqui, eu clico no novo, lembra, mesmo procedimento para users, mesmo procedimento que a gente usou para produtos, todas as tabelas do ServiceNow têm essa mesma funcionalidade. Então, vou cadastrar aqui uma nova empresa, né, vou até colar aqui da internet, né, ó, ração canina. Aí tem vários tipos aqui. Então, vou colocar essa aqui, ó, Royal Canin. Legal? Vamos cadastrar ela aqui. Então, nessa tabela eu consigo colocar todas as informações dessa empresa, para não ter que criar novamente uma tabela que já existe. Poderia colocar mais informações, mas no caso eu vou colocar só essa informação.
Vou enviar. E agora, se eu pesquisar aqui, filtrar pelo atualizado em, Royal Canin já está aqui. Se eu voltar para minha aplicação, então, eu não preciso criar um campo de texto da marca. Eu vou criar um campo de referência para aquela minha tabela. Então, eu venho aqui no tipo, e ele não vai ser mais do tipo string, ele vai ser um tipo reference, que a gente fala, ou referência. Já que é um tipo referência, eu tenho que falar qual tabela. Então, ele vai ser a tabela empresa. E vou adicionar. Simples assim. A partir desse momento, se eu visualizar aqui agora a minha tabela, vocês vão reparar que no campo marca, se eu der 2 cliques aqui, eu consigo pesquisar qualquer empresa da minha tabela empresa, inclusive a Royal Canin que eu acabei de criar com vocês. Ó. Que legal. Muito bom, né? Então, a gente criou mais um campo aqui. Agora vamos colocar uma imagem do nosso produto. A gente pode vir aqui no produto e... Opa, vou fechar aqui. Vamos aqui no final da listinha, clica no maisinho. Vou colocar aqui imagem. Do tipo imagem e vou adicionar. Simples assim. É muito interessante também, eu gosto de quando cria tabela no ServiceNow, criar um campo de ativo. Para que serve isso? Vai que eu quero tirar um produto do ar temporariamente, mas eu não sei, talvez mais para frente eu volte a trabalhar com ele, ou eu não quero perder as informações de histórico dele. Então não é comum a gente deletar os registros, mas a gente inativa os registros, não é legal? Então vamos colocar um campo chamado ativo. E esse campo, ele precisa, para mim, conter o quê? Se ele é verdadeiro ou se ele é falso, se ele está ativo ou se ele está inativo. Então, a gente tem um campo de verdadeiro e falso aqui no sistema. Eu vou ter que pesquisar em inglês porque a tradução do ServiceNow não está ainda 100% nessa parte. Mas, olha lá, verdadeiro e falso. E vou adicionar. Então, se a gente consultar aqui na tabela, agora vocês vão ver que eu tenho um campo verdadeiro e falso. Está falso por padrão, se eu der 2 cliques, troco para verdadeiro. Legal? Mudei esse daqui. Vamos agora cadastrar o último campo, que vai ser o campo, deixa eu voltar aqui, campo de status. Também é um campo muito legal de guardar. De repente, eu quero saber se é um produto novo, se ele precisa de uma aprovação, se ele é um produto que ele já está ficando obsoleto, eu não quero mais trabalhar com ele. Então, eu posso ter vários status desse produto. Então, eu vou criar um campo status aqui. Esse eu não gosto de traduzir, eu acho que status já é um nome que todo mundo conhece bastante, né? E esse vai ser um campo do tipo escolha também. Só que vão ser escolhas pré-definidas, né? Então eu vou adicionar. Vou vir aqui do lado direito, propriedades, e vamos colocar as escolhas. Por exemplo, aqui vou dar um editar, vamos adicionar aqui. Eu vou ter um novo, produto novo. E aí, gente, quando é status, uma boa prática é que a gente não coloque o nome do status, e sim que a gente coloque números para facilitar saber o status disso e fazer alguns tipos de edições mais avançadas no futuro, tá? É uma possibilidade. Esse campo rótulo é o que é traduzível e o valor é o que guarda no banco. Lembra? Aqui é a mesma coisa. Eu posso, em vez de colocar novo, colocar 1. Dá na mesma, tá? Em inglês ele vai ser new, mas o valor vai ser 1 do mesmo jeito, tá? Então, tem um campo novo, aí eu tenho, o que mais que eu posso ter de status? Novo, em aprovação, né, ou aprovado, aprovação, aí eu vou por 2, e eu posso ter ele cancelado, posso colocar um 3, e para mim, eu acho que o último, né, que é um item pronto. Posso ter um pronto, que vai ser o 4. Legal? Apliquei, salvei as mudanças. E pronto, temos a nossa primeira tabela prontinha aqui no ServiceNow. Se a gente clicar no visualizar novamente, a nossa tabela está totalmente pronta. Se eu for cadastrar um novo produto agora, eu consigo ter um número automático dele, um nome, uma categoria, uma subcategoria com dependências, uma descrição,
uma marca pegando diretamente da tabela de empresas, um campo do tipo imagem para a gente poder selecionar uma imagem do nosso computador, ativo ou inativo e um status. Então, com isso, nós terminamos a nossa primeira tabela de produtos da nossa loja de Wow Food, né? E vamos continuar com essa aplicação nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Caso você não tenha entendido, volte o vídeo, faça com calma, treine e faça o seu exercício para que você possa ter o seu primeiro projeto guardado no portfólio para poder apresentar aí para os seus amigos, nas entrevistas, onde mais você queira utilizar esse item como referência, num trabalho de escola, onde mais for necessário. Espero que tenha ajudado, que vocês estejam gostando e te vejo no próximo vídeo. Até mais!